Imagina só a cena. A pessoa saindo de casa, naquela correria, café numa mão, mochila na outra, e em vez de pensar no estresse do trânsito, ela só diz: carro, me leva para o trabalho. E pronto, o carro vai, tranquilo. A tecnologia para isso, olha, já existe faz tempo. Então fica aquela pergunta no ar, né? Se a tecnologia é tão fantástica, por que a gente ainda não vive nesse mundo de carros que dirigem sozinhos? É isso que a gente vai desvendar agora. E para começar, essa frase aqui, ela resume basicamente tudo. O carro autônomo está pronto, o mundo nem tanto. O problema, veja bem, não é o carro em si, é todo o resto. E é nisso que a gente vai mergulhar. Ok, vamos lá. Para a gente entender o tamanho do desafio, primeiro a gente precisa falar do sonho. Qual era a grande promessa por trás dos carros autônomos? Olha, a promessa era quase messiânica. Um futuro com 94% menos acidentes, trânsito fluindo que é uma beleza, mais tempo livre para todo mundo, menos estresse, menos poluição. E faz todo sentido, né? Pensa bem, a imensa maioria dos acidentes de trânsito acontece por falha humana. A grande ideia, então, era simples: tirar o fator humano da equação. E essa é a lógica por trás de tudo. A ideia de que o trânsito seria perfeito se a gente tirasse os humanos dele. Imagina transformar aquele caos das nossas cidades num balé. Um balé sincronizado de robôs super pacientes e eficientes. Soa bem, né? Parece ótimo. Essa promessa, claro, gerou uma expectativa gigante. Lá por 2016, a conversa era que, até 2020, carro autônomo ia ser algo comum nas ruas. Pois é, a gente está aqui, anos depois, e eles ainda são uma raridade, né? Uma coisa bem distante da nossa realidade. Então a pergunta é, o que deu errado? O que aconteceu nesse meio do caminho? Bom, e aí a gente chega no primeiro grande choque de realidade. A primeira barreira entre o sonho e o nosso dia a dia. É até simples de explicar, mas, nossa, é muito complexa de resolver. E a barreira é essa: a realidade é caótica. Pensa assim, dentro de um laboratório, num ambiente todo controlado, o carro autônomo é um gênio. Ele é perfeito, processa tudo, reage na velocidade da luz, segue cada regra, é brilhante. Mas, quando essa máquina perfeita pisa na rua, aí o jogo muda. Porque o mundo real é tipo o videogame mais difícil que já inventaram. Porque o mundo real, ele tem buraco, tem faixa de trânsito apagada, tem aquele pedestre que atravessa olhando para o celular sem nem olhar para os lados, tem o guarda de trânsito que manda avançar mesmo com o sinal vermelho, e tem o clima. Chuva forte, neblina, aquele sol de fim de tarde que cega a gente e as câmeras também. Para uma inteligência artificial, todo esse caos é um desafio enorme. E essa analogia aqui é perfeita. Um carro autônomo é como aquele aluno nota 10, que gabarita a prova, mas que trava completamente se o professor muda uma única pergunta. A IA é treinada com base em padrões, em dados. Qualquer coisinha que fuja muito do que ela estudou pode dar pane. E o trânsito, convenhamos, é feito de imprevistos, né? Sabe, o ponto principal é que o problema não é nem ensinar o carro a dirigir. Em condições perfeitas, ele já faz isso muito bem. O grande desafio é a lista infinita de e se? E se um caminhão tomba na estrada? E se do nada surge uma obra e muda todo o trajeto? São essas perguntas, esses cenários inesperados, que são o verdadeiro obstáculo. E aí está, talvez, o X da questão. Um carro autônomo não precisa aprender a dirigir. Ele precisa, na verdade, aprender a improvisar. Nós, motoristas humanos, fazemos isso o tempo todo. A gente lê o ambiente, a gente antecipa o que o outro motorista vai fazer, a gente, quebra uma regrinha aqui e ali para fazer o trânsito fluir. Ensinar uma máquina a ter essa malandragem, essa intuição, essa é a barreira mais difícil de todas hoje. Ok, até agora a gente falou do caos do mundo real. Mas tem outra barreira tão ou mais complicada que a tecnologia. O problema somos nós. O nosso comportamento, as nossas leis, a nossa psicologia, tudo isso é um obstáculo tão grande quanto um buraco na pista. Essa comparação aqui é fantástica para a gente entender o conflito. De um lado, o motorista IA, que segue as regras à risca, mantém o limite de velocidade exato, para em todo sinal amarelo. Do outro, o motorista humano, que dirige na prática. A gente ajusta a velocidade para o fluxo do trânsito, às vezes acelera para passar no amarelo. Um carro autônomo sendo certinho demais pode até se tornar perigoso num trânsito cheio de humanos. É como se eles não falassem a mesma língua, sabe? E aí a gente entra num terreno super complicado. O dilema legal e ético que está literalmente travando a regulamentação no mundo inteiro. A pergunta é simples, mas a resposta, nossa, é tudo menos simples. Se um carro autônomo bate, de quem é a culpa? É o jogo da culpa. A culpa é do dono do carro? É da fabricante? Ou é do programador que escreveu aquela linha de código específica?
Ou, quem sabe, da pessoa que estava dentro do carro, mas não estava dirigindo. Enquanto a lei não tiver uma resposta clara para isso, fica impossível liberar essa tecnologia em larga escala. A verdade é que a legislação anda muito, mas muito mais devagar que a tecnologia. E tem também um fator psicológico muito forte. A gente tem um padrão duplo. A gente aceita o erro humano. Acontece, faz parte. Mas um único acidente com um carro autônomo vira notícia no mundo inteiro. A gente exige um nível de perfeição da máquina que, sinceramente, nenhum ser humano consegue atingir. E só para a gente ter uma perspectiva, mais de 1 milhão. Esse é o número de pessoas que morrem em acidentes de trânsito todos os anos no mundo. E a causa, na esmagadora maioria das vezes, é falha humana. Então, o medo da IA é compreensível, claro, mas ele precisa ser colocado lado a lado com a realidade trágica que a gente já vive hoje. E, por último, tem uma barreira que é puramente emocional. A ideia de entregar o controle de um veículo que pesa aí umas 2 toneladas para um algoritmo, para muita gente isso é simplesmente desconfortável. É uma questão de instinto. A gente associa carro com controle, com poder, né? Abrir mão disso não é pouca coisa. Certo. Depois de ver todos esses desafios, fica a dúvida. Então quer dizer que os carros autônomos nunca vão chegar? Não, não é isso. Muito pelo contrário. O futuro está vindo, sim, só que ele vai chegar de um jeito bem diferente do que a gente imaginava lá atrás. A revolução não vai ser da noite para o dia. Vai ser uma implementação gradual, passo a passo. Primeiro, em lugares bem controlados, como centros de teste ou campi universitários. Depois, a gente vai ver os robotáxis em alguns bairros específicos. Daí, passa para frotas de caminhões em rotas fixas, até que, finalmente, um dia chegue ao uso pessoal generalizado. É só pensar em outras tecnologias, como a internet ou os smartphones. A adoção começa devagarinho, parece que não vai engrenar, e aí, de repente, bum, está em todo lugar. A automação dos carros provavelmente vai seguir esse mesmo caminho. A revolução não será súbita, ela vai ser lenta e depois de uma só vez. E isso muda toda a nossa perspectiva, né? Talvez a pergunta que a gente vem fazendo, por que eles ainda não estão aqui, seja a pergunta errada. A verdadeira questão, talvez, não seja sobre o atraso, mas sobre a nossa preparação para quando eles, inevitavelmente, chegarem. E essa é a reflexão que fica. A pergunta não é por que eles não chegaram. A verdadeira pergunta é: as pessoas estão prontas para quando eles chegarem? Porque eles vão chegar. E quando isso acontecer, vai transformar as cidades, as leis, a nossa relação com o transporte de um jeito que a gente talvez nem consiga imaginar direito ainda. A questão é: o mundo estará pronto?